Olá, boa noite, Fê. Boa noite, querido, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar de criança ferida. Oi, tia Dinorá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, querido. Vamos aguardar alguns minutinhos para mais pessoas entrarem. Eu adiantei um pouquinho aqui o horário, entrei um pouquinho antes. Hoje nós vamos falar... Tudo ótimo, Fê, e você, querido? Hoje nós vamos falar sobre a nossa infância. Como a nossa infância impacta o nosso funcionamento, a nossa autoestima. Como lá na infância tudo é formado. Oi, mãe, tudo bem? Boa noite. Então, esse assunto que é tão importante, né, a gente saber. O quanto as nossas vivências da nossa infância, elas criam nossos padrões de funcionamento. E aqui é sempre com um olhar de observação, né? Nunca de julgamento, exatamente para a gente se entender, né? A gente fazer uma auto-observação do que está rodando automaticamente na nossa vida, para a gente ter consciência e o que não está tão positivo, a gente ter a oportunidade de ter uma consciência e transformar. Então, o autoconhecimento, ele é para isso, é o que? Uma auto-observação. Você entende como você funciona, a partir daquilo você vai buscar olhar para aquela questão, colocar luz naquilo que você não tinha conhecimento. Antes ele era obscuro, ele era uma sombra no seu funcionamento. Quando você percebe que você tem aquele comportamento, você pode, a partir daquilo, ok, se eu funciono dessa forma, se isso começou lá na minha infância, então hoje eu tenho a possibilidade de transformar, né, na minha vida adulta, com as minhas ferramentas internas, buscar ferramentas externas também, né, livros, leituras, terapias, hoje nós temos tantos caminhos para a gente se entender e realmente transcender o que a gente não tá achando que é tão positivo na nossa vida, né? Oi, Pri, boa noite, tudo bem? Gratidão por estar aqui. Então, tudo que a gente desconhece nos controla. E daí, quando a gente conhece aquilo, a gente tem uma consciência, a gente coloca a luz naquela situação e ela fica clara e a gente tem uma consciência do que ela é. Aí, assim, você pega aquela questão e transforma na sua vida. Então, tudo começa com a consciência do que te limita, do que programou a sua vida, né? Boa noite. Bom, agora já tem uns minutinhos aqui, eu vou começar a falar mais sobre o conteúdo. Então, hoje a gente vai falar sobre criança ferida, né? Hoje esse termo é tão falado, né? Assim, hoje está mais falado, né? Nas redes, no meio terapêutico, porque o quanto que lá na nossa infância, na verdade em geral, né, nós temos algumas situações que nos marcam e que também na nossa percepção pessoal da nossa criança houve uma falta. Nem sempre houve uma falta, né, gente? Assim, como eu sempre falo, aqui nunca é um espaço de julgamento. Nós somos adultos que precisamos pegar esses aspectos da nossa criança e adultecer. Então, só que somente quando a gente conhece esses aspectos que lá para nossa criança faltaram, que a gente consegue amadurecê-la, né? Então, se lá para nossa criança, ela de repente se sentiu não tão valorizada, ela se sentiu sozinha, tiveram situações durante a infância, isso tudo vai formando as nossas crenças. Mas antes da nossa primeira infância, por exemplo... Oi, Cá, boa noite, querida, bem-vinda. Antes mesmo da nossa primeira infância, que é antes do nosso primeiro mês de vida, lá na nossa gestação, no útero, nós já captamos o cenário que a nossa mãe vive, a relação da nossa mãe com o nosso pai. Através da nossa mãe,
a gente capta as emoções que ela está sentindo naquele momento. E isso é um conhecimento muito importante que todos nós temos, porque assim, senão a gente não consegue entender de onde nasceram muitas limitações na nossa vida. A gente tem padrões que a gente não consegue transcender. E quando a gente consegue entender que as nossas programações emocionais, elas começam lá no útero da nossa mãe, a gente começa a ter mais ferramentas para transformar a nossa vida. Então, por isso que hoje a gente ter acesso a todo esse arsenal de conhecimento é de suma importância. Então, como eu estava dizendo, oi Lu, boa noite, oi Bia, boa noite, queridas, bem-vindas. Se um bebezinho lá, de 5 semanas, ele já começa a captar as emoções através da mãe, porque ele só existe através da mãe, então tudo que ela sente em relação à gravidez, ele já está unindo no funcionamento dele. Eu falo que a criança ela é uma esponjinha. Ela é uma esponjinha e ela começa a captar tudo. Então, esse padrão de relacionamento que existe é do meu pai e da minha mãe. Esse tipo de sentimento em relação a uma gestação é esse. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela sentiu X sentimento. Tudo isso vai formando o quê? O que eu acredito sobre a vida e sobre mim. Então, isso já programa o quê? Nossas células emocionais, o nosso funcionamento e o nosso DNA. Isso já forma o nosso modo operante. Aí vai fortalecendo cada vez mais, do 0 aos 3 anos, que é a primeira infância, mais fortemente. Porque assim, a criança, ela não tem o consciente formado. O que é o consciente? É você discernir o que é bom, o que é ruim, o que é perigoso ou não. Se a gente falar para uma criança... pula ali do prédio, vamos supor, a criança ela não tem uma noção de que aquilo é alto, que ela pode, né, acontecer um acidente com ela. Ela vai acabar fazendo o que você falou, porque o consciente dela não está formado. Então, pensem, tudo que na nossa infância, a gente como bebê, como uma criança até 3 anos, 4, a gente viu no nosso ambiente modelos financeiros, modelos de relacionamento, crenças. Tudo que a gente viu, a gente foi absorvendo como essa esponjinha e virou o nosso funcionamento, o nosso modo operante. Então, claro, existem ambientes que são fortalecedores, dependendo de onde você nasce, né, dependendo da sua situação. É estimulante ou tem uma estabilidade emocional maior, uma estabilidade financeira maior, tem uma presença afetiva maior. Mas a gente sabe que a maioria não é assim, né? Até porque nós viemos de gerações em gerações com educações que precisam ser transformadas, né? Baseadas mais no amor. Deixa eu ver a pergunta da Bia aqui. Isso vai até quantos anos mais ou menos? Até uns 8 anos, por exemplo, a criança... Sim, Bia, olha, a principal fase é do 0 aos 7 anos. É onde a criança ela não tem totalmente essa parte consciente formada e ela absorve muito o meio que ela vive. Do 0 aos 7 anos é formada a nossa estrutura psíquica. Então, vocês que pretendem ser mães, né, um dia, né, e quem quer ser mãe, avó também, é muito importante a gente ter essa consciência que nessa fase é de suma importância a criança ter um ambiente estimulante, com afeto, com uma segurança não só física, mas afetiva também. As crianças, elas precisam se sentir seguras, inclusive nos momentos de desequilíbrio emocional delas. Elas precisam ter um acolhimento, elas precisam saber lidar com a frustração, com a raiva. Então, conforme a gente vai transformando em nós, a nossa estrutura emocional, a gente vai conseguindo transformar as próximas gerações, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, a gente sabendo que essa idade principal que se forma, vamos dizer, a base das crenças de funcionamento daquele ser, a gente começa a ficar mais consciente o quanto aquela criança precisa de uma presença e uma proteção afetiva, além de física, o quanto ela precisa se sentir importante naquela família. Claro que todas as famílias têm desafios, mas é por isso mesmo que precisa ter uma consciência, a gravidez mais consciente, os casamentos mais conscientes. E quando a gente se trabalha as nossas emoções, as nossas crenças, claro que a gente vai poder
escolher um momento mais saudável para ter filhos, né? Ajudar, por exemplo, os nossos filhos que vão ter nossos netos. Então, tudo isso é através da consciência. Se a gente sabe agora esse funcionamento, a gente pode ter uma contribuição maior para nossa família também. Porque conforme a gente vai curando essas sensações de faltas que a criança teve lá na infância, a gente transforma as famílias e a sociedade. Então, vamos voltar um pouco agora para essa questão da percepção da criança. Então, se ela cresce num ambiente que, de repente, vamos supor que uma mãe ficou grávida, não era um momento ideal para ela estar grávida, de repente ela rejeita aquela gravidez. Sem julgamento sempre, né, gente? Isso é algo assim que pode acontecer. Mas a gente precisa também ter uma consciência que a criança que está ali no útero, ela está absorvendo tudo isso, a rejeição, aquele cenário de instabilidade, e tudo isso vai formando o quê? Essa sensação de rejeição que ela já sente, de que tem algo errado com ela, uma sensação de inadequação. E aí já começam a ser criados esses modelos operantes que eu comentei. Então, já no princípio da vida, ela já tem algumas sensações de que tem algo errado com ela, de que ela cria uma baixa autoestima, de repente se sente um erro, se sente inadequado. Então, eu tô discorrendo alguns desses sintomas e situações, cenários, né? Tem cenários melhores, cenários mais graves ainda do que acontece, né, nas nossas histórias, mas é mais para vocês terem uma ideia de como isso funciona, né? Como a gente existe através dos pais, é claro que se a gente não se sente tão planejado naquele momento, bem-vindo naquele momento, e na primeira infância que a gente vê, né, as relações, a gente convive com os irmãos, né? Quantas pessoas, né, tem o irmão, né, nasce um mais novo, perde o colo, de repente se sente, nossa, eu fui deixado de canto. Então, tudo isso, ninguém é vítima, né? Mas eu preciso trazer essas consciências para vocês irem analisando na realidade de vocês. Porque quando a gente tem consciência, a gente fala, nossa, eu vivi isso. Eu senti isso em relação ao meu irmão, eu senti isso em relação aos meus pais. Aí, quando você vai percebendo que nossos primeiros modelos de relação são nossos pais e nossos irmãos, e a dinâmica que aconteceu, você começa a ver que você vai numa repetição no restante da sua vida, enquanto você não tem consciência. Quando você tem consciência, você consegue colocar a luz e transformar isso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Bianca, isso pode afastar ela até mesmo dos próprios familiares? Pode, Bia. Aí o ideal é fazer um trabalho interior, porque quando a gente entende a história dos nossos pais, a nossa própria história, a gente consegue trabalhar isso interiormente, claro que dependendo da situação. Existem vários casos, existem relações tóxicas, muito tóxicas em família, né? Existem abusos verbais, abusos, né, sexuais, inclusive, agressões. É claro que não é porque é pai, mãe, seja qual grau de parentesco for, você é obrigado a conviver. Mas você vai precisar trabalhar esse sentimento, esse grau de parentesco dentro de você. O que é o perdão, né? É aceitar a história como foi. Não é que você precisa conviver com aquele familiar que não te faz bem, mas é aceitar a história como for e deixar o seu coração em paz. Entender que você transforma a sua vida com o seu conhecimento, com o seu coração, com as suas ferramentas internas. Aí você vai conseguindo aceitar e perdoar isso e de repente até conviver de uma forma mais leve, tá, Bia? Nem sempre precisa ser um afastamento. Ah, Vivi, eu vou falar do workshop sim, tá? Então, já que você perguntou, eu vou falar. Nós vamos fazer um workshop, né? Agora dia 12 de maio. Eu até divulguei, acho que vocês viram aí no meu IG. Dia 12 de maio é um workshop exatamente de relacionamentos. E como nossas programações de relacionamento iniciam na nossa infância, todo esse assunto vai estar dentro também. Hoje eu tô falando muito da criança ferida, que ela é ela é a sementinha dessa árvore que são nossas programações de relacionamento. Mas lá também vai ter muito a base dos relacionamentos, né? Como essas primeiras relações na nossa vida, elas impactam, elas viram um padrão das nossas relações.
E a gente percebe que o que a gente viveu nas nossas primeiras relações, a gente leva para tudo, para o trabalho, para os amigos, na família, no relacionamento afetivo. Então esse workshop, Vivi, vai ser muito para a gente colocar a luz exatamente nisso. Como se iniciam as nossas dificuldades de relacionamento. Eu vou trazer consciência, as ferramentas para vocês observarem como vocês estão rodando no inconsciente em relação aos relacionamentos e ferramentas de como se observar para vocês terem uma auto-observação e conseguirem transformando esses padrões de relacionamento na vida de vocês, tá? Dia 12 de maio, das 19 às 22. Já tem o link na minha bio, tá, gente? Quem quer saber. A pergunta da K. Carol, você acha também que tem traumas entre irmãos? No sentido de um culpar o outro por uma carga emocional? Cá, existe tudo, tá? Tudo é a nossa própria percepção. Cada um vive uma situação de uma forma, porque nós temos uma ótica, uma lente muito pessoal. Então, vamos supor que você e mais 2 irmãos. De repente, a situação que você absorveu do meio em relação aos seus pais, por exemplo, ou aos seus irmãos, seja diferente do que o seu irmão mais novo percebeu. Porque cada um tem uma ótica muito pessoal. Por isso que o autoconhecimento ele é muito único e individual. Então, é bom você observar, né, se isso for alguma questão que você conhece, ou de alguém que você conhece, entender, né, porque não existe culpa. É sempre assim, o que em mim tá causando esse sintoma e como eu posso transformar, né, porque nossos irmãos, eles são nossos primeiros amigos. Então, essas questões de dificuldade com os irmãos, eles acabam gerando essas cargas emocionais, sim, como você falou, mas sempre assim, o que em mim tá atraindo isso, né? Como eu posso mudar essa situação? Porque sempre diz respeito a nós também. Claro, colocando limites nas relações, mas sempre assim, o que em mim tá despertando isso? E se eu vejo isso nele, isso pode estar em mim? E aí, como nós somos espelhos, um refletindo no outro, o ego, o mecanismo, a gente sempre tem que olhar aquilo como uma oportunidade de transformação. Então se isso está no meu irmão, pode estar em mim também. Então, não levar para um lado de uma tensão emocional, mas levar para um lado de um aprendizado e uma evolução para você, tá? A autoobservação, ela é vamos dizer assim, ela é a premissa para a gente conseguir se autoconhecer. Porque quando a gente fica na nossa autopercepção, a gente consegue identificar exatamente, nossa, esse padrão era lá da minha infância. Isso aqui aconteceu porque aconteceu aquela X situação. Então nós precisamos aprender a ser auto-observadores de nós mesmos. É aquele famoso vigiar e orar, porque somente assim a gente vai conseguir ter uma consciência do que está nos controlando, pegar aquele olhar, colocar luz, trabalhar aquele pilar na nossa vida, para assim a gente transformar aquilo em algo mais saudável. Então, é autovigilância mesmo o tempo todo. É só assim que a gente consegue transpor um padrão, tá, gente? Assim, um terapeuta, por exemplo, ele é uma pessoa que ele vai iluminar o que você não tá vendo, porque ele tem conhecimento, ele tem técnica. Mas um terapeuta, ele sempre tem a função de te ajudar a se auto-observar. Porque é você que tá com você o tempo todo. Você que tem acesso a esse seu conteúdo interior. Então, é você que precisa começar a ficar nessa autopercepção para você mesmo conseguir ir trilhando esse caminho e iluminando o que está te controlando, tá? Que são essas sombras. A gente fala que as dores da criança interior, elas são as sombras do nosso inconsciente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na infância, tudo que vai acontecendo, como eu falei que nós somos uma esponjinha, vai ficando absorvido nessa esponjinha, tá? O que acontece? Isso automaticamente vai virar o quê? O nosso padrão de funcionamento e a nossa crença absoluta de que se eu não fui tão valorizado por quem eu mais esperava, né, na minha percepção, né, sempre, eu não fui tão valorizada. Se a criança não se sente tão valorizada no meio familiar, vamos dar um exemplo, ela tem certeza que ela tem algo errado.
E o que, que vai começar a acontecer? Ela projeta isso para fora. E o que, que ela começa a projetar para fora? Essa falta de valor. E muitas vezes ela procura preencher esse valor como? Relacionamentos, muitas vezes álcool, droga, compras, trabalho. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que são viciadas em exercício físico. Porque como ela não se sentiu importante e ela acabou não se sentindo tão preenchida, ficou um vazio ali dentro, essas feridas. E aí, como ela não consegue achar dentro dela essa conexão com ela mesma, que ela perdeu da essência dela, ela projeta fora. Ela tem certeza que tá fora aquilo que vai preencher ela, mas ela compra e não preenche. Ela usa álcool, por exemplo, e não preenche. Ela trabalha e não preenche. Até que chega um momento na vida que a vida traz algumas situações de crise para a pessoa se olhar. E se ela não para e não olha aquilo, as crises vão vindo maior, para um momento ela parar e falar, opa, eu preciso me entender, preciso olhar lá o meu passado para eu transformar isso e conseguir mudar o que tá me prendendo, tá? Deixa eu ver as perguntas. Então, as técnicas usadas, Pri, ó, é assim, conhecimento sempre, a consciência é uma das maiores curas. E ela vem através da autoobservação, como eu falei para vocês. Então, quando você conhece algo, ele já tem um nome e tem algo definido. Você já sabe onde ele começou. Então, você vai começar a olhar para isso. Isso já é um grande passo, a consciência, é você perceber que você tem aquilo para transformar, tá? Aí hoje, graças a Deus, né, existe as terapias tradicionais, né, que é psicólogo, psicanalista, que te ajuda a entender essas questões de funcionamento. E nós temos as terapias energéticas também, que elas vão além do que nós estamos vendo. Tem a parte da cura quântica, que ela trabalha exatamente esse campo informacional que a gente emite. Então, que elas acabam sendo, elas aceleram esse processo. Porque como nós somos um campo de energia e a gente emite uma vibração o tempo todo, por exemplo, se eu não me sinto boa o suficiente pelas feridas que eu vivi na minha infância, se eu tenho certeza que eu sou um problema, eu não tenho segurança, né? Eu me senti rejeitada, eu estou emitindo essa energia aí no meu campo quântico o tempo todo. E o que eu vou atrair? Novamente isso. Então a terapia quântica, todas essas técnicas que hoje são muito faladas nas terapias holísticas, né? A gente pode usar também o renascimento, até uma técnica que eu trabalho. Ela é respiração consciente. Através da respiração a gente libera essas memórias emocionais dos traumas. Porque além do que a gente vive lá atrás, esse modo operante, por exemplo, me sentir rejeitada, isso vira um vício emocional no nosso corpo. Então, isso enquanto você não muda esse funcionamento energético desse corpo de dor, por exemplo, do seu funcionamento, ele fica ali emitindo essa informação e você atrai de novo situações para se sentir rejeitado. Aí você vai atraindo tanto aquilo, que você uma hora, exatamente o universo é perfeito. Você emite uma informação, ele devolve, para você conseguir olhar para aquilo. Porque se algo na nossa vida repete, é porque a gente não conseguiu ainda colocar luz naquilo e transformar. Então, se tem algo aí repetindo, é olhar de novo e ter resiliência e trabalhar. Então, as técnicas, como eu falei, são essas, tá? Existem das mais tradicionais até as mais profundas, que liberam traumas mesmo, né? Que são a respiração consciente, tem essa parte também de radiestesia, né? Mesas radiônicas ajudam bastante a também ir limpando camadas, transmutando padrões. Mas eu sempre digo, a consciência e a autoobservação, elas são mais que metade do caminho. E a autorresponsabilidade, de entender que, ok, eu escolhi, né, por ressonância de alma, nascer nessa família, não é à toa que eu tô vivendo essas dores, eu tive essa história, então só eu vou poder acolher essa minha criança. Se para minha criança eu sentir que algo faltou, somente agora eu posso me preencher. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai pegar na minha mão. Ninguém vai me acolher.
É porque exatamente isso é o seu sintoma para você evoluir. Você se autoacolher, você se reconectar com a sua essência, com a sua centelha divina, se amar, se aceitar, porque aí sim você vai atrair situações e pessoas que vão validar isso também. Porque não é um campo quântico de informação? Nós somos um campo energético que a gente vai emitindo como um código de barras a nossa frequência. Então, se eu mudo a minha frequência, eu atraio novas situações. Se eu estou emitindo dor, insegurança, escassez, um vazio interior, eu vou acabar atraindo novamente isso. Isso volta para mim até que eu tenha consciência e transforme, tá? Então, esse é a base, né? E aí cada um tem uma história. Então, por isso que é importante a gente revisitar nossas histórias, né? Aquilo que eu sempre falo. Tem bloqueios na sua vida, volte para o seu passado. Está lá os pré-programantes, está lá as programações iniciais. E se a gente já absorve muitas questões lá do útero, da primeira infância, onde a gente não sabia se aquilo era bom para nós ou não, a gente era aquela esponjinha. Olha quantas informações estão aí no seu funcionamento que formaram você e que você não está tendo consciência de que são essas programações iniciais que estão te limitando de repente de prosperar mais, de empreender, de ter um relacionamento saudável, de confiar mais em você, de se amar mais, de se aceitar. E sempre, sentimentos de rejeição, baixa autoestima, muitas vezes se você entra em relacionamentos abusivos, onde você aceita migalhas, você não consegue pôr limite para as pessoas, não consegue falar não. Olhe para sua criança interior, revisite a sua infância, porque uma criança, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. De repente, se ela teve uma educação mais agressiva, por exemplo, foi muito reprovada, muito criticada com palavras agressivas, ela vai ter dificuldade de se posicionar, de falar não. Porque ela prefere não ser íntegra com ela prefere engolir aquela situação, não se posicionar, não se respeitar, mas para ela não acessar aquela dor de novo da rejeição que ela viveu lá atrás. Então, todas as nossas situações que hoje doem em nós, você para e se auto-observa. Isso aqui é do meu eu adulto, do meu eu criança. Isso acontecia na minha infância? Isso é de agora? Se você percebe que é lá da infância, então faça essa observação, coloque luz nessa situação. Acolha essa criança, ela precisa desse acolhimento, ela precisa se sentir segura. Porque se lá atrás ela não se sentiu, não tem como a gente voltar atrás. Somente agora nós adultos que vamos dar amor para ela. Então volte nesses momentos que você sentiu que de repente você não foi respeitado, ouvido, que você se sentiu sem valor, sozinho. Cada um tem uma história, né? E quando a gente volta ali naquele momento e a gente consegue mudar essa informação para nossa criança, essa dor ela vai liberando. Porque essa dor é da criança, não é mais do adulto. Porque com a nossa consciência de adulto, a gente consegue entender tudo. O que os nossos pais tiveram de dificuldade, o que os nossos pais fizeram de maravilhoso, tudo que eles fizeram, que eles tiveram dificuldade deles também. Porque eles também tiveram as dores deles, as crianças feridas deles, né? Eles também tiveram as dificuldades com os pais deles. Então, todo mundo se trabalhando interiormente para fazer o melhor, né? E quando a gente consegue ficar nessa autorresponsabilidade de, peraí, o meu eu criança que tem essa falta. Então é o meu eu adulto agora que vai nutrir, que vai acolher, que vai dar segurança. E é dessa forma mesmo, você mostrando para esse eu criança que agora ele tem com quem contar. Se lá atrás, pela percepção dele, ele sentiu que de repente ele não estava tão protegido. E aí quando a gente consegue acolher essas feridas, essas dores que a gente sentiu, a gente adultece. O nosso emocional, ele fica amadurecido, a gente começa a ter uma estabilidade emocional maior.
Porque vocês podem perceber, muitas vezes, numa situação, não é o nosso eu adulto que está falando, é o nosso eu criança. Muitas vezes no trabalho acontece uma situação, em vez de você se posicionar com calma, com uma maturidade, a pessoa grita, ela esbraveja. Por quê? Porque quando essa criança não foi ouvida lá atrás, ou ela foi muito ouvida, só ela falava. Então, esses rompantes emocionais, vocês podem ter certeza que isso não é de um eu adulto, maduro. Então, é essa autoobservação que a gente precisa ter. Porque não é uma autorresponsabilidade, somente quando a gente tem consciência do que está nos controlando ali, que a gente vai conseguir mudar, né? Então, eu sempre convido vocês para essa reflexão. Sejam auto-observadores. Porque vocês têm que ser como o eremita. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto tem até uma carta, né, do eremita. Ele tem uma lamparina que ele vai iluminando o próprio caminho dele. Então, vocês precisam ir iluminando esse caminho para vocês se autoconhecerem e trilhando um caminho novo, tá? Porque esses traumas na fase adulta são cada vez mais difíceis de quebrar? Boa pergunta, Pia. Ótima pergunta. Então, vamos raciocinar. Cada vez que a gente emite uma informação vamos dizer, de falta de amor próprio, a gente acaba atraindo, por exemplo, um relacionamento de uma pessoa que ela não vai estar disponível para você, ela não vai estar 100% ali com você, ele pode te rejeitar. E cada vez mais que isso acontece de novo, reforça aquela primeira programação da infância. E aí, cada vez mais, esse corpo energético de dor, ele vai aumentando. Então, por isso que muitas vezes é mais difícil, porque aquilo já aconteceu várias vezes, se repetiu, e aquilo vai formando um corpo energético maior ali no seu ser. Mas nada é um pouco mais difícil, mas ele não é impossível, porque hoje nós temos consciência, ferramentas, e essa autoobservação, como eu falei para você, é o mais importante. Quando você tem essa consciência, você consegue transformar. Então, se hoje, por exemplo, você atrai uma situação de desrespeito, volte lá para sua infância e perceba onde eu fui desrespeitada, onde eu aceitei algum desrespeito que eu achava que era um padrão normal na minha vida. E aí você vai conseguindo transpor hoje que parece tão difícil de transpor de um padrão, você vai vendo que não vai ficando tão difícil assim, tá? Então é por isso, é uma repetição que vai validando um padrão. E aí aquela sensação de que aquilo... Tem horas que a gente acha que aquilo ali é a gente, mas não é a gente. É uma dor, uma situação que aconteceu e que tá ali no seu funcionamento, mas não é você. As dores não é a gente, né? Você não é essa dor. Nós somos luz e amor. Só que as nossas vivências, as nossas histórias aqui nesse planeta 3D, né? Como todos nós falamos, tem essas dualidades. Só que tudo isso é um potencial evolutivo para nós. Então, assim, cada um tem uma história por uma razão, para realmente evoluir, né? Nós nascemos em um cenário específico, exatamente para ter os sintomas específicos, para a gente evoluir naquela questão, tá? Vou ver a pergunta aqui da Bia. Você vai guiar esse processo no workshop em relação aos relacionamentos na nossa infância? Sim, Bia, assim, os relacionamentos, como eu falei, a programação inicial deles é sim na infância. O workshop ele não é totalmente voltado para a criança interior, né, a criança ferida. Eu até quero fazer um outro depois, provavelmente em junho, da criança interior ferida, tá? Mas eu vou falar muito desses programas, desses primeiros relacionamentos que se iniciam no início da nossa vida. Porque eles são os programantes da nossa saúde, dos nossos relacionamentos. Então, sim, com certeza. Eu vou trazer as consciências necessárias do que está programando, limitando os relacionamentos de vocês. E vou dar ferramentas para essa autoobservação. E até no final nós vamos fazer uma meditação, tá? De cura, de interiorização, é uma conexão, né? Interior, para você também conseguir transcender com mais facilidade tudo isso. Então, o workshop, ele é assim para você ter ferramentas para se auto-observar nos seus relacionamentos, entender como essas programações iniciam
E você ter ferramentas para ir seguindo, se observando e transformar isso na sua vida. Porque, lembra, sempre tá na sua mão a transformação, tá? Uma dúvida aqui da Cá. Sobre o workshop, você vai fazer exercícios? Sim, acabei de falar, Cá, sim. Nós vamos ter exercícios de autoconhecimento, tá? Inclusive vai ter um mapa mental para acompanhar a vivência, tá? E também eu vou passar uma meditação de cura, exercícios exatamente para a gente colocar em prática, né? Essa autopercepção. Porque assim, como é um pouco mais, é muito novo para a maioria das pessoas essa autoobservação, então eu vou lá dentro do workshop, eu vou passar exatamente como você perceber mais, como você vai ficar mais na sua presença do seu funcionamento, exatamente para você conseguir praticar a autoobservação. Porque você sendo o seu autoobservador, você consegue mudar o que você precisa na sua vida, tá? Oi, Vivi. O valor tá na bio, tá? Tem o link lá, tudo certinho. Ele já encaminha pro Simpla, o ingresso tá por lá, tá bom? Aí você já vê todas as informações, a data, o horário, tudo certinho, tá? Então, a dinâmica, então, ó, vai ser das 19 às 22, né? Eu vou passar um mapa mental da estrutura do workshop, tá? Vai ser pelo Simpla, tá? Vai ser pelo Zoom. Vamos ter um intervalo, no mínimo até 2 eu vou acabar fazendo, porque como são 3 horas, né, de workshop, a gente precisa de um intervalo, né? E eu vou passar uma parte mais teórica, né, de como se formam nossos relacionamentos, como tudo se inicia na nossa vida, né? Vou falar um pouco, assim, de criança ferida, porque programou tudo. E nós vamos para a parte mais de prática, de exercício, né, meditativo, para transformar esses padrões, tá? Oi, Bia. É um grupo, sim. Olha, são vagas limitadas, né? Porque assim, pensa, é algo muito profundo, né? Então precisa ser, não dá para ser um grupo tão grande. Então assim, quem tem interesse, é bom já ir se inscrevendo, né? Exatamente para a gente conseguir entrar nessa turma, né? Porque como é algo muito profundo, vão ter exercícios, vão poder tirar dúvidas. Então tem que ser um grupo que eu comporte conduzir ali, né? Então, para dar atenção merecida, né? Como é algo terapêutico, então precisa, né, ter um certo limite de pessoas, tá? Mas, ó, a gente abriu agora as inscrições dia 20, então todas essas informações eu vou passando, tá, gente, durante esse tempo. Então, também qualquer coisa pode chamar no direct se vocês tiverem dúvida, tá? No meu link da bio tem meu WhatsApp também, é só clicar, cai direto no WhatsApp para conversar. Ou também já cai direto no link do workshop, tá? Entendeu, né, Bia? Que bom. Tá tudo lá na minha bio, tá? Tem o link certinho, tá? Então, não vai ser só teoria, tá, gente? Claro que a teoria é muito importante, mas eu quero fazer, sim, uma parte prática, exatamente para vocês conseguirem acessar mais o interior. Porque a gente vai muito no mental, né, nesses programas, nesse funcionamento automático que a gente aprendeu lá na nossa infância, na nossa vida toda, e a gente acaba confundindo a nossa essência com esse funcionamento automático que começou lá na nossa infância. Então, a gente vai exatamente buscar, eu vou acabar dando ferramentas para vocês desconstruírem esse piloto automático, né, para vocês conseguirem perceber o que é dor, o que é uma identificação com as vivências que vocês tiveram, o que realmente é vocês, que é a essência, o amor, né? Então, assim, precisa existir essa separação, porque a gente acha que nós somos o que a gente viveu e nós não somos. Como a gente existiu a partir das nossas histórias, a gente tem certeza que a gente é aquela história. Mas na verdade a gente não é, isso é consciência. A inconsciência é o contrário, que a gente acha que nós somos essas dores, essas situações que não foram tão legais. E é interessante que muitas vezes, dependendo da história, a gente acaba se identificando muito mais com as dores do que com o que foi bom. E como eu sou consteladora, eu sempre trago esse olhar sistêmico aqui também, né, nas lives. Se a gente fica com um olhar para o que faltou, a nossa vida fica muito escassa. Quando a gente consegue olhar para o que foi e aceitar, gente, aceitar não é achar que estava tudo certo, então é isso que eu mereço, não. É aceitar, a minha história foi essa.
Então eu integro meu pai e minha mãe no meu coração, eu integro dentro do meu coração a minha história e eu vou fazer algo bom com essa minha história de vida. Aí você tá fortalecido, aí você consegue olhar a metade do copo vazio, não mais a cheia, desculpa, não mais o vazio. E senão a gente fica com esse vazio interior olhando o que faltou para nossa percepção. E a gente não consegue também tomar posse do que já foi bom, de tudo que nós recebemos dos nossos pais, principalmente a vida. Só que a gente está tão identificado, tão nesse piloto automático dessas dores, a gente tem certeza que foi tudo ruim. Então, é exatamente pegar essa criança ferida e mudar o olhar dela. Nossa, mas será que foi tão ruim assim? Porque às vezes, dependendo, você tá tão só olhando para a dor que você acha que só foi aquilo. Então, isso também é uma consciência que eu tô trazendo para você se auto-observar. Será que você não tá só olhando para metade do copo vazio e não tá olhando para a cheia, que já foi maravilhosa na sua vida? Então, sair desse lugar também de vítima, né? A live aqui é exatamente para nós sermos autorresponsáveis. A gente identificar, sim, que existiram situações na nossa infância que nos levaram a sentir determinados sentimentos. Mas nunca de apontar culpados, errados, não. É realmente aceitar a nossa história e transformar em ela de algo muito bom para nós e para a sociedade, tá bom? Esse processo é bastante profundo, ele é longo também. Você acha que demora essa mudança? Bia, é muito pessoal, tá? Tempo depende muito de cada um, do quanto você vai se entregar, do quanto você vai ter essa autodisciplina de se observar. Então, para um pode ser mais rápido, para outro não. Então, nunca tem um tempo X. Eu sempre falo que é uma jornada. E quando a gente começa essa jornada, quando você entende que do mesmo jeito que você vive um padrão, você pode desconstruir ele, você começa a ver que você tem tudo na sua mão, que só exige um tempo e um processo para acontecer. Aí você se anima em fazer essa jornada interior. Mas não existe um tempo X, seria muito bom, né? Eu sempre brinco com meus pacientes. Eu queria ter um botão para apertar e mudar tudo de uma vez, né? Seria maravilhoso. Ou um pozinho mágico, né? Mas não existe, porque é um processo. E ele é único, individual e intransferível. É somente você que vai poder trilhar esse caminho. Se auto-observando, entendendo onde começaram essas dores e colocando luz, amor, consciência, autorresponsabilidade e resiliência. Então eu sempre falo, quando você for começar, não fique preocupado com o tempo. Só entenda que você tem que percorrer aquele caminho. Porque ficar onde você está também não vai mudar nada. Concorda? Então, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então que você use o tempo da sua vida, que sua vida é a coisa mais importante que você tem, para se melhorar como ser humano, como profissional, como irmão, como mãe, como uma pessoa que vai mudar o seu meio de trabalho, né? Então, é essa autorresponsabilidade e confiar assim, o tempo que for necessário eu vou trilhar, sabe? Vivi, eu atendo sim, tá? Eu atendo, hoje assim, até comentei na outra live, hoje a minha agenda já tá ficando cada vez mais restrita, porque assim, eu faço programas terapêuticos, então meus clientes passam semanalmente, tenho horários agendados, então assim, eu já tô ficando muito sem agenda. Então por que agora eu tô iniciando até essas vivências? São terapias em grupo, porque elas facilitam muito esse acesso à consciência, tá? Claro que eu ainda, dependendo da época, eu consigo encaixar, tudo, né, a gente consegue se organizando. Mas já eu tô me antecipando para não acontecer isso de repente eu não conseguir atender as pessoas, que é uma coisa que eu jamais quero que aconteça. Então, um workshop, uma vivência, ele já traz essa consciência, ele já traz ferramentas, tem sempre uma troca. Também quem não quiser se expor não vai precisar, né? A vivência vai ficar gravada. Quem não quiser ligar a câmera não vai precisar ligar. Ou quem quiser, claro, vai poder participar, fazer perguntas, né? Nos momentos certos que eu vou deixar aberto para as perguntas. Então, assim, eu não sei se vocês já fizeram, né, Vivi, no caso, se você já fez algum workshop, alguma vivência em grupo. Mas, assim, é muito enriquecedor, sabe?
Vai ser um grupo de mulheres, né? Vai ser bem legal, porque as mulheres, elas falam, né? Elas expõem mais, elas vão acabar... A gente acaba fazendo uma troca de vivências, né? E o quanto, né, gente, os relacionamentos, eles são a base da nossa vida. Como eu disse, começa lá na barriga da mãe, né? A gente já tem um relacionamento com a nossa mãe. Depois a gente tem um relacionamento com o nosso pai e mãe, com os nossos irmãos. O relacionamento é a base da nossa vida. E primeiro, o nosso relacionamento saudável tem que ser conosco primeiro. A gente tem que estar bem com a gente mesmo, se relacionar saudavelmente com a gente primeiro, pra gente conseguir ser positivo pro outro, se relacionar bem com o outro. Então tudo começa dentro, né? Oi, Nath, tudo bem, amor? Que bom você aqui. Então é essa questão, Vivi. Exatamente para conseguir ter essa troca enriquecedora que eu tô começando a fazer essas vivências, tá? Mas vai ser bem legal. Tem todas as informações na bio, tá? Se você quiser, pode me chamar no WhatsApp, no direct também, eu respondo, tá bom? Vai ser muito enriquecedor. E relacionamentos, né, gente? Eles realmente são, assim, muitas vezes aquela pedra no nosso sapato, né? E a nossa maior evolução. A gente se relaciona com nossos irmãos, no profissional, nas empresas, com os nossos filhos, marido, pais, família. Então, assim, vale muito a pena, porque quando a gente entende que tudo começa dentro de nós, e a gente entende que essas programações, né, onde elas iniciaram, a gente tem a oportunidade de reprogramar, de transformar, ter essa consciência e começar a ter relações mais saudáveis, mais plenas, tá bom? Gente, que bom. Se tem mais alguma pergunta, tirei todas as dúvidas aqui. Que bom que vocês estão gostando, viu? Que bom. Obrigada, viu, Ná? Então, gente, ó, então relembrando, tá? A vivência é dia 12/5, das 19 às 22. Eu vou fazer intervalo, tá? Tomar água, comer alguma coisa, né? Porque vai ser longo, vai ser bastante conteúdo, né? Então a gente vai ter intervalo, vai ter material impresso para acompanhar, tá? Ai, que bom, Bia, tirei suas dúvidas, né? Ai, obrigada, Cá, gratidão, tá? Fofa. Obrigada, gente. Vocês que são maravilhosos. Se eu tô aqui é por causa de vocês, né? Com certeza. Através de vocês, a minha missão acontece, né? Eu sou imensamente grata, gente, por essa oportunidade de me transformar. A gente se transforma enquanto é ferramenta para os outros se transformarem. A nossa evolução é eterna. A minha jornada é até o último dia que eu respirar. Eu vou morrer evoluindo. E a minha escolha, né? É por isso que a gente não pode se preocupar com o tempo. Não existe tempo, existe um objetivo de a gente evoluir o máximo que a gente puder. Então a gente vai morrer cuidando de situações interiores. Quando a gente se propõe a ser um ser humano melhor, quando a gente se propõe a se melhorar, a transformar, a ser luz para as pessoas. E a gente só é luz para as pessoas quando a gente elimina nossas sombras, nossas dores. E essas nossas dores, elas vêm dessa criança ferida, dessas dificuldades do início da nossa vida, do que a gente acha que é a gente, que são essas dores. Então, se a gente não se cura, a gente vai sangrar em cima das outras pessoas. Por isso a gente tem uma autorresponsabilidade em se conhecer, em se melhorar, em se transformar, em curar essas dores pra gente ser luz e amor onde a gente for, né? O planeta tá precisando. São muitas pessoas feridas projetando e despejando a raiva delas nos outros. E se a gente tá aqui hoje porque a gente tem uma consciência de que a gente pode mudar, vamos fazer esse caminho, tá bom? E quem quiser fazer junto comigo, eu tô aqui, tá? Tem o meu contato, tem o direct, tem o link na bio da vivência, que vai falar exatamente dos relacionamentos. Enquanto a gente se transformar, a gente acaba também mudando o meio que a gente vive. Então, vamos tomar essa autorresponsabilidade, porque o planeta está exigindo, está clamando
por mais amor, por mais luz, né, gente? E nós somos o agente dessa mudança, não se esqueçam. Nós estamos aqui para ser luz e amor e para vibrar na luz de Cristo, não para mais projetar nossas dores. E a mudança começa por nós. A sua mudança nunca é pequena e insignificante, a sua mudança é gigante. Então, pegue aí a sua reforminha, você pega a sua reforminha íntima e vai. Não se importe com o tempo, como, quando, e só comece, tá? Vamos transformar as dores em amor. Tá bom, gente? Gratidão, gratidão infinita. O que vocês precisarem, pode me chamar, tá? Qualquer coisa mesmo, eu tô aqui, tá? Beijo, gratidão, uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.